Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito, e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. No dia de Pentecostes se renova o prodígio que marcou todos os grandes inícios da história, ou seja, o nascimento do mundo, do homem e de Cristo. Enquanto estavam reunidos com Maria no cenáculo, irrompeu sobre eles o Espírito Santo, e o pequeno rebanho tornou-se a igreja, isto é, o corpo de Cristo, animado pelo mesmo Espírito que gerou Jesus e o sustentou na sua missão. O sinal mais visível de que algo de novo acontecera na terra foi a unificação das línguas humanas. Os apóstolos, tendo saído, falam uma misteriosa língua nova, ou melhor, falam com novo poder sua língua habitual, de modo que todos que os escutam, partos, medos, elamitas, gregos ou romanos, os entendem como se falassem sua própria língua, e todos ficam maravilhados. É um sinal que fez-se reencontrar a unidade do gênero humano. Pentecostes é o oposto a Babel. Os homens, rebelando-se contra Deus, haviam acabado por não se compreender entre eles. A terra tornara-se o canteiro que nos torna tão ferozes, como afirma Dante Alighieri. Agora, a dissonância é eliminada. Os povos, diz Santo Irineu, formam um coro admirável para celebrar nas várias línguas o louvor de Deus, enquanto o Espírito reconduz à unidade as tribos dispersas e oferece ao Pai as primícias de todos os poderes. Na igreja, as pessoas devem se descobrir irmãs, devem poder de novo comunicar entre elas com uma mesma língua, que é a língua do amor ensinada pelo Espírito Santo, ou melhor, impressa nos corações pelo Espírito Santo. O prodígio de Pentecostes continua se renovando hoje. Se alguém te disser, afirma um autor desconhecido do século VI, recebeste o Espírito Santo, por que motivo então não falas em todas as línguas? Deves responder, certo, falo em todas as línguas, pois sou membro do corpo de Cristo, que é a igreja, que fala todas as línguas. Ainda hoje, a igreja fala e compreende as línguas de todos os povos. Ela compreende e valoriza a cultura e o patrimônio de cada povo e cada etnia, e cada povo compreende seu anúncio como próprio, como destinado a si.
Nada, porém, é irreversível e definitivo até que estejamos nesta vida. De irreversível há só a promessa de Deus, enquanto a liberdade do homem não para de tropeçar. A antiga tentação de Abel está sempre à espreita. Aparece toda vez que o orgulho turva a inteligência humana e confia sua fria linguagem de morte à linguagem das bombas e das armas. Nós somos testemunhas do que a vaidade e o orgulho humanos são capazes de fazer, nesta época onde guerras inúteis condenam à morte milhares de pessoas inocentes e indefesas. Por isso, mais ainda, nos reunimos para invocar sobre o mundo inteiro o Espírito Santo, que é o Espírito da reconciliação, da unidade e da paz. O Espírito que no batismo marcou o início de nossa história pessoal de salvação e que agora pode marcar, se o quisermos realmente, o início de uma vida nova em Cristo e na Igreja. Digamos com fervor: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Para a Diocese de Barretos, esta solenidade assume um significado especial, pois celebramos a festa do nosso patrono diocesano, o Divino Espírito Santo. Torne-se mais ardente a nossa súplica e mais eloquente o nosso testemunho de amor, pois assim o nosso Deus é glorificado e tornamo-nos diante do mundo verdadeiras testemunhas do Evangelho. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.